Olá galera, estamos aqui para mais um vídeo, né? Antes eu quero agradecer, né, aos inscritos, né, as pessoas aí que entraram em contato comigo, dando sugestões, avaliando, né, o trabalho que damos início. E eu quero agradecer imensamente, né? Eu preciso sim da apreciação de vocês, da avaliação de vocês, né? Então eu quero agradecer muito, né? Nós estamos aí no nosso segundo vídeo do canal, né? E hoje o nosso tema é trovadorismo, né? A literatura ela é dividida em várias escolas literárias. O que são escolas literárias, né? Esse conceito de escola literária não é uma escola propriamente física. Uma escola literária, esse conceito se refere a produções textuais em uma determinada época e que possuem determinadas características. Isso é escola literária. Escola literária também é chamada de movimento estético literário. Por quê? É a produção de textos que possuem determinadas formas dentro de uma determinada época, que permite a gente, né, organizá-los, agrupá-los, ok? Hoje, falando sobre trovadorismo, né, a primeira pergunta que surge é: o que é trovadorismo? Trovadorismo é um movimento, né, literário da Idade Média, né? A gente tem que ficar claro aqui que toda escola literária ela está dentro de uma época, né? Trovadorismo é a primeira escola literária que a gente estuda dentro da literatura e ela foi produzida, né, uma escola literária produzida na Idade Média, aí por volta do século XII. Isso durou até inícios do século XVI, né? Então, por ser produzida na Idade Média, então ela vai ter algumas características daquela época, né? A gente escolhe, né, uma determinada obra para identificarmos o início de uma escola literária. No caso do trovadorismo, né, a gente tem a Cantiga de Garvaia, né, escrito por Paio Soares de Tabeirós, né, em 1189. Né? Esse texto, né, a Cantiga de Garvaia, é o primeiro texto, né, que a gente elege para, a partir daí, termos a escola trovadorista, né? Por que trovadorismo? Trovadorismo vem de trovador. Trovador, quem era trovador? O trovador era o cantor daquela época, né? Muitos trovadores não tinham domínio da escrita e nem da leitura, mas eram excelentes cantores, né? Como hoje, excelentes artistas, né? Que produzem músicas fantásticas. Então naquele tempo também não era diferente. Então nós tínhamos aí artistas produzindo música naquele tempo, né? Então o trovador era aquele que produzia a música. A Idade Média era um tempo em que poesia e música ainda estavam juntas, né? Ainda estavam juntas. Por quê? Como assim música e poesia estavam juntas? Porque nós tivemos períodos na história em que poesia e música estavam em campos artísticos separados. Música era uma coisa, poesia era outra. Poesia já era mais aplicada à questão textual. Mas naquela época não. Música e poesia, música e texto se fundiam, né? Então, os poemas trovadoristas, eles eram cantigas. É por isso que nós dividimos os textos trovadoristas em cantigas, né? Propriamente 4 cantigas. A primeira cantiga era a cantiga de amigo, né? A cantiga de amigo, ela é interessante porque ela se caracteriza por uma voz feminina. Quem está falando ali no texto é uma mulher. Nem sempre quem escrevia o texto era uma mulher, né, física. Poderia ser um homem, mas a voz do texto era uma mulher, né? A cantiga de amigo, ela era uma cantiga mais simples, né, de gente mais humilde. Ela estava ambientada em um ambiente mais rural,
né? Mas ela tem forte musicalidade, né? Então assim, a cantiga de amigo, ela fala geralmente da perda, né, de um namorado que foi para a guerra, né, que foi lutar, porque era um período de muitas guerras, né, de muitas batalhas. Então a gente tem um amor natural, mais espontâneo, mais puro, né? E nessa questão, amigo, dentro da cantiga de amigo, a palavra amigo pode ter a conotação de namorado, né? A segunda cantiga é a cantiga de amor, né? A cantiga de amor, ela tem uma linguagem mais rebuscada, porque ela era produzida, né, por pessoas envolvidas nos ambientes palacianos, né, dentro dos castelos, dentro dos palácios propriamente, né? Então era uma cantiga mais rebuscada, o eu lírico era masculino, né? E admirava-se muito a figura feminina. A mulher era muito idealizada, inatingível, era distante, era muito divinizada, né? Só que a mulher, embora fosse louvada dessa forma, ela não correspondia, né, o seu amante. Então essa angústia, né, esse amor não correspondido gerou a cantiga de amor, né? O pretendente, né, não tinha o retorno que ele esperava. Nós temos também, em terceiro lugar, a cantiga de maldizer, né? Será que a cantiga de maldizer era o funk daquela época? Será que a cantiga de maldizer era o proibidão da idade medieval? Porque na cantiga de maldizer a gente tem muita crítica direta, temos alguns palavrões, né? Temos uma linguagem agressiva, né, e muita zombaria. Na cantiga de maldizer, a pessoa não era simpática, a pessoa era feia mesmo. Tá? Temos por último a cantiga de escárnio, que era semelhante ao pagode da época, ao axé da época, aquelas letras de duplo sentido, muita ironia, muita crítica indireta. Na cantiga de escárnio, a pessoa não era feia, era simpática, né? Ao contrário da cantiga de maldizer. Só que a gente não tinha só cantigas naquela época, nós tínhamos também alguns outros textos, né, que a gente chama de novelas de cavalaria ou canções de gesta. As canções de gesta, elas louvavam os heróis daquela época, os cavaleiros. Por que existia o cavaleiro? Porque a Idade Média, né, tinha como característica o território geográfico, né, com muitos feudos. O que eram feudos? Eram construções acasteladas, cercadas de pedra, muito protegidas, né? E as pessoas viviam dentro desses feudos, servindo ao dono desses feudos, que eram os senhores feudais. Muitos desses senhores feudais acabaram por construir palácios, se tornando reis, né? Só que as pessoas da Idade Média, elas se fecharam. Por que elas se fecharam em feudos? Para se proteger lá dos bárbaros que invadiram o Império Romano, né? Lá por volta do século XI, do século X, né? Quando o Império Romano ruiu, né? E se dividiu em Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? Então o Império Romano do Ocidente foi invadido por pessoas que eles chamavam de bárbaros. Com essa invasão, as pessoas se acastelaram dentro dos feudos, e para se proteger, né? Então assim, e o território entre os feudos, né, aquele território de passagem entre os feudos, era extremamente perigoso, né? Porque ali habitavam saqueadores, pessoas que roubavam, pessoas assassinas, né? Pessoas que estavam fora da proteção do senhor feudal. Então assim, não era uma boa ideia. Então era importante a figura do cavaleiro, né? Muitos cavaleiros se tornaram lendários, inclusive. Então tinha aí as canções de gesta que louvavam esses cavaleiros. Por fim, nós temos o teatro, né, que era um teatro puramente religioso, porque a Igreja Católica, ela era o governo da, né?
né? A Igreja Católica, com a ideia do teocentrismo, né, de que Deus é o centro de todas as coisas, o Deus que eles pregavam, né, e a aceitação das permitiu com que o governo da Igreja Católica se estendesse durante a Idade Média, né? Isso é uma outra questão que a gente pode discutir, né, em outro vídeo, como que se deu isso, né, como que se deu, né, essa questão do teocentrismo, o governo da Igreja Católica na Idade Média. Mas o teatro é da literatura, né? Eram textos encenados, produzidos nessa época, e que tinham sistemas bíblicos, né? Falavam um pouco da vida dos santos, com o intuito de converter as pessoas e gerar temor nas pessoas, para que elas temessem, né, o poder divino manifesto através da Igreja Católica. Ok? É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Ah, meu Deus, eu tô pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. E deixe o seu like, tá bom? Pode deixar a sua opinião também nos comentários, pode deixar também alguma sugestão, né, de vídeo que você precise, que você queira, que você está precisando aí estudar, ou então queira comentar algum tema. O nosso canal está aberto para isso, ok? Abraço grande.